Ele, Fernando Diniz. Atenção para tudo, Fernando Diniz não é mais o técnico do Santos Futebol Clube, não resistiu ao quinto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, perdeu nas últimas horas para o Cuiabá por 2-1. Nós temos a nota oficial do Santos Futebol Clube, que acabou divulgando, né, a demissão do Fernando Diniz. Agora sim, na tela para você que nos acompanha por imagens, a nota, o Santos FC comunica o desligamento do professor Fernando Diniz. Daqui a pouquinho a gente vai ler a nota na íntegra e tal, mas Diniz não é mais o técnico do Santos Futebol Clube. Agora sim, o Santos Futebol Clube comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, dia 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andrés Rueda e o executivo de futebol André Mazuco. Está aí, portanto, a nota oficial do Santos comunicando a saída do Fernando Diniz. Bruno Prado, o que você pensa em relação a esse assunto? Uma demissão justa? O Fernando Diniz, que foi eliminado da Copa Sul-Americana, não vencia 5 jogos, foi atropelado pelo time do Flamengo na Vila Belmiro, agora vem de uma derrota para o fraquíssimo Cuiabá. O que você pensa, Bruno Prado? Bom, o que o Santos não está bem, isso é claro, né? O Santos não tem jogado bem, não é só uma questão dos resultados, o time não tem feito boas partidas, né? E o time teve uma queda de rendimento que até o próprio Diniz falou sobre isso ontem na entrevista, depois do jogo com o Cuiabá. Falou de alguns aspectos que são reais também, né? O Santos ele trocou seu time no meio do campeonato, jogadores saíram, outros chegaram. Ontem estreou o Léo Batistão, tem jogadores ainda que nem estrearam, como o Tardelli, o Velasquez, zagueiro uruguaio. Então, o Santos ele está numa transição de time com bola rolando, que muitas comparações são feitas, né? Por exemplo, com o Fortaleza, que está bem no campeonato. Fala, o Santos tem os seus problemas, não tem um grande elenco, mas o elenco do Fortaleza é muito melhor. Não é, mas tem um aspecto diferente aí. O Fortaleza ele já trabalha dentro do seu orçamento. Fortaleza tem um orçamento, sabe o que está fazendo, vai contratar um time, montar um time de acordo com aquele orçamento, e esse time está jogando desde o início do campeonato. O Santos ele tinha um time, esse time está sendo desfeito e está sendo montado um novo elenco, que a gente ainda não sabe se vai dar certo ou não. Mas é fato que o time não tem jogado bem, tem algumas questões, né? Eu acho que muita gente fala da defesa, né, dos times do Diniz, da parte defensiva. O Santos tinha problemas defensivos, sim, até nos últimos jogos estava sem o Luiz Felipe e sem Kaique, que são os zagueiros titulares, vinha jogando com Robson e Wagner. Mas acho que os maiores problemas, os maiores desafios que o Diniz tem nos seus times é transformar a posse de bola, que é uma maneira dele jogar, em chances reais de gol. Muitas vezes o time fica com a bola e não consegue criar. Claro que isso é um mecanismo coletivo, que, como ele falou ontem, sem o Marinho, sem o Caio Jorge, que foi embora, é diferente. O Caio Jorge é um centroavante que sai da área, ele não tinha outro com essa característica, ele não tem outro jogador como o Marinho. Mas, de qualquer maneira, não vinha bem. Foram 4 meses, menos de 4 meses de trabalho, então não é muito tempo, mas pela informação que a gente tem, o presidente não era uma decisão só do presidente, ele acabou agora tomando a decisão, também acaba sendo uma decisão dele, mas já havia há alguns dias uma pressão de outras pessoas do clube e o presidente agora acabou convencido. Mas vamos ver o próximo passo. Se ele quiser manter mais ou menos o que ele propôs ao contratar o Diniz e ao contratar o Ariel Roland, lá no início do ano, que foi o primeiro técnico contratado pelo Andrés Rueda, ele vai atrás de um técnico com características, se não iguais, porque não tem um totalmente igual ao outro, mas parecidas. Aí poderia pensar no próprio Dorival Júnior, que já trabalhou lá, que tem ideias mais ofensivas, até no Rogério Ceni. Mas se ele vier com o Guto Ferreira ou com o Fábio Carille, né? Tô falando de nomes que estão no mercado, então que acabam sendo comentados. Aí é uma mudança radical de estilo, né? Aí não é nenhuma avaliação do que é melhor ou pior. Mas o Guto e o Carille são técnicos mais defensivos. Vamos ver o que ele quer para o Santos, o presidente. A briga do Santos nesse momento é contra o rebaixamento e vamos ver se ele... vou mudar tudo para não cair. Beleza. Então depois eu tento seguir de novo minha ideia mais ofensiva. Ou se vai simplesmente trocar o treinador e contratar alguém que tem uma ideia mais próxima do Fernando Diniz. E com essa nova regra imposta pela CBF e aprovada pelos clubes, agora o Santos tem que dar um tiro certeiro. Sim. Porque não pode mais ter aposta ou coisa assim. Já mudou de técnico agora, demitiu o Fernando Diniz, então tem que achar alguém no mercado e vai ficar com esse alguém até o final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem que ser um tiro certeiro. E eu puxei aqui a lista de jogadores que saíram do Santos, você até pode me ajudar. Sim. Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Caio Jorge, Alisson,
um desmanche no Santos, né, Bruno Prado? Você acha que isso afetou o trabalho do Diniz? Isso atrapalha qualquer um, né? Qualquer treinador. É claro que poderia estar melhor, claro que sim. Mas atrapalha. Daquele time que jogou a final da Libertadores contra o Palmeiras há uns 3, 4 meses, né? Até um pouquinho mais, não, 6 meses, mais de 6 meses, né? Há pouco tempo fez entre 6 e 7 meses. Marinho tá machucado, importante destacar, né? Marinho jogou. Time. Então, naquele time que jogou há 6 meses e pouco, 7 meses contra o Palmeiras, uma final, saíram 6. Saíram mesmo, não estão mais no clube. 6 daqueles 11 titulares. O Sandri, que foi titular, rompeu o cruzado. Não tem jogado. E o Marinho não tem jogado há muito tempo. Então, aquele time ele não existe mais praticamente, né? Daqueles 11 que jogaram no Maracanã, no jogo de ontem em Cuiabá, estavam os 2 laterais, o Pará e o Felipe Jonathan. Só eles, né? Então é outro time, né? Tá tendo que montar outro time e alguns jogadores foram contratados e ainda o Léo Batistão jogou, os outros ainda nem jogaram. Então, vamos ver, o próximo técnico do Santos terá um outro time à disposição e vai ter que montar um time quase que do zero com a bola rolando, né? Porque estão chegando reforços com o campeonato rolando.